Meus queridos irmãos e ouvintes, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesse momento e com toda a sua família. Sou grato a Deus por mais esta oportunidade de poder compartilhar com você mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Peço a Deus mais uma vez sabedoria para que a palavra chegue até você como fonte de água viva e transborde o seu coração de alegria. Agradeço também ao nosso pastor Clóvis Magno pela confiança, ao nosso presbítero Gabriel Pio pelo apoio, dedicação neste projeto. Na semana passada tivemos uma excelente aula ministrada pelo nosso professor. Se você não teve a oportunidade de assistir, na descrição deste vídeo você encontrará um link com as aulas anteriores. Acesse o link e confira. Nosso agradecimento também à equipe da mídia pelo trabalho e dedicação nesse projeto. Bom, estamos chegando ao final de mais um trimestre. Hoje estudaremos nossa última lição da revista A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Para você que faz parte da Igreja Eleita, lembrando que a igreja não são essas quatro paredes a qual estou neste momento, e muito menos placa de igreja. Eu e você somos a igreja eleita, somos a igreja de Cristo. E para você, deixo uma reflexão neste dia. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Fica para você esta reflexão. Hoje, 28 de junho de 2020, estaremos estudando nossa lição de número 13, com o tema A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. O texto áureo nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, versículo 11. A verdade prática nos diz o seguinte: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo de batalha espiritual. E o objetivo específico são três objetivos. O primeiro é demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Segundo, apresentar o campo da batalha espiritual. E terceiro e último, saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Amém? A nossa leitura bíblica em classe está registrada em Efésios, no capítulo 6, do verso 10 ao verso 20. Acompanhe conosco. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir aos dias maus,
Havendo feito isso, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por fim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Essa é a nossa leitura bíblica em classe, e o ponto central da nossa lição é nos trazer a seguinte mensagem: o uso da armadura de Deus assegura a vitória na batalha espiritual. Vamos adentrar a nossa lição, fazendo a leitura da nossa introdução, que é muito importante para entendermos assim todo o contexto. Nos diz assim a introdução: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Amém? Bom, a introdução já nos fala da convocação de Paulo à igreja para lutar e resistir às forças do mal. Devemos marchar firmes como soldados de Cristo, e para isso precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Mas que armaduras são estas? Paulo falou na forma literal, armadura física, ou de forma espiritual? O que é batalha espiritual? Quem são os guerreiros? E onde acontece? Fique conosco, e ao decorrer dessa lição, estas e outras respostas serão, na verdade, essas e outras questões, serão respondidas durante essa lição. Amém? Nosso primeiro tópico, ele nos fala o preparo espiritual do crente para a batalha. E com isso nós podemos já começar com o seguinte versículo: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4. Dentro do primeiro tópico, nós temos dois subtópicos, sendo o primeiro, fortalecidos no poder do Senhor; o segundo, vigilantes em toda a oração e súplica. No primeiro tópico, fortalecidos no poder do Senhor, Paulo deixa explícito na carta aos Efésios que não temos poder em nós mesmos para lutar contra o mal. Necessitamos de um excelso poder que nos é conferido através da nossa comunhão com Deus. Quando há comunhão e obediência, Deus nos fortalece com o seu Espírito Santo, conforme o Evangelho de João 15, no versículo 17. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Mas é importante sabermos que não é simples assim.
Quando a coisa fica complicada para o meu lado, eu lembro que existe um Deus dos céus e quero, naquele momento, um revestimento completo. Quando se fala de fortalecimento, não falamos de um processo instantâneo, mas sim de um processo gradual que é conquistado através de uma vida de santidade e cheia do Espírito Santo. Efésios no capítulo 4, no versículo 24 diz: e vós revistais os verdadeira justiça e santidade. É importante lembrarmos também nesse subtópico que conhecer as Escrituras sem a devida obediência, ir à igreja sem compromisso com Deus, não são suficientes para receber fortalecimento espiritual. Amém? Então tenha uma vida contínua na presença de Deus. Faça seu depósito para com Deus. Se você tem uma vida digna diante dele, uma vida de oração, vida de santidade, no momento em que você procurar por ele, no momento que você se decidir para ele, falar: Senhor, eu preciso de ti, ele estará pronto a livrar-te do mal. Tá? Da mesma forma, tem muitas pessoas que falam: eu vou para a igreja. Você tem uma religião? Não tenho, mas eu vou para a igreja. Também não é bem assim que funciona a coisa. Você tem que ter um compromisso para Deus. Você tem que ter um compromisso com Deus. Você precisa definir o que você quer. Em Apocalipse fala: seja quente ou frio, morno, vomitar-te-ei da minha boca. Essa é o recado que Deus deu para a igreja de Laodiceia. Então, aconselho-te, que faça, não seja: eu estou indo, a hora que o sapato aperta eu corro para a igreja, a hora que eu preciso de Deus, Senhor, me ajuda. Não, esteja sempre com Ele, faça seu depósito com Ele, para na hora que você precisar dele, você ter algo investido, ter o seu depósito. Amém? E assim a gente encerra o nosso primeiro subtópico. E no segundo subtópico, fala o seguinte: vigilantes em toda oração e súplica. Vamos ver o que nos diz aí sobre essa oração e súplica, sobre essa vigilância. Nesse subtópico, nós falaremos sobre a importância de uma vida de oração. Podemos começar com a frase de Josimar Bessa. Ele nos diz o seguinte: a oração nos lembra que não estamos no controle, olha que importante, mas que podemos estar perto daquele que está. E o Evangelho de Lucas também, no capítulo 21, no verso 36, diz: vigiai, pois em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Veja a importância da oração. Paulo também orientou, conforme o versículo 18 da nossa leitura bíblica em classe, para que oremos em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Jesus, nosso grande exemplo de uma vida de oração, podemos citar vários registros na Bíblia da vida de oração de Jesus, mas para não ser cansativo, mencionarei apenas uma passagem. Lucas, capítulo 22, do verso 44 ao 46, onde Jesus orava antes de ser traído por Judas. Sua oração era tão intensa, diz a Bíblia, que o seu suor tornou-se como gotas de sangue. Jesus sabia o que estava para acontecer e, como homem, era necessário orar para não ceder às astutas ciladas do diabo. Imagine eu e você, se não orarmos, precisamos ter uma vida de oração diante de Deus. Se o nosso mestre, o nosso rei, Jesus sendo Deus, mesmo assim, na condição de homem, ele orou, sendo santo, uma vida de santidade, ele orou e orou muito, Veja que a sua oração tornou-se, como gotas de sangue. É importante entender isso, ela tornou-se como gota de sangue, não foi sangue, tornou-se como gotas de sangue.
Confere depois no texto lá que você vai ver esse detalhe. Então, que eu e você tenhamos uma vida de oração na presença de Deus, né? Para que possamos resistir aos dias maus. O objetivo específico do nosso primeiro tópico era demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Nós podemos concluir esse tópico dizendo que o preparo espiritual do crente para a batalha é a oração. Amém? Esta é o recado, né? Essa é a nossa conclusão aí. A oração, ela é o nosso preparo espiritual para a batalha. O segundo tópico, conhecendo o campo da batalha espiritual. Deixa eu tomar uma frase aqui. A mente do cristão é um campo de batalha espiritual. Repetindo, a mente do cristão é um campo de batalha espiritual. Essa frase é nosso pastor Hernandes Dias Lopes. Dentro do segundo tópico, temos 3 subtópicos, sendo o primeiro, as astutas ciladas do diabo; o segundo, o conflito para o reino das trevas; terceiro e último, as agências das potestades do ar. No primeiro subtópico, as astutas ciladas do diabo, conforme o comentarista, ciladas do diabo indica armadilhas que são articuladas contra nós. Ele é astuto e prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 3, do verso 4 e 5, o diabo traz a confusão na mente da mulher, contrariando a Deus e induzindo ela a comer, na verdade, do fruto, o qual Deus determinou para não comer. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, verso 6, ele tenta a deturpar as Escrituras, pedindo que Jesus transformasse pedra em pão, pois ele sabia que Jesus estava com fome, acabara de jejuar 40 dias, mas Jesus não cedeu às astutas do diabo e disse a ele: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele transfigura-se até em anjo de luz para enganar os escolhidos, se for preciso, conforme 2 Coríntios 11, verso 14. Ele pode fazer falsos sinais, acusações, semear incredulidades e promover ideologias anticristãs. 2 Tessalonicenses 2, no verso 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Veja quão grandes são as astutas ciladas do diabo e quais são os seus objetivos. Precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus para resistirmos a esses ataques do diabo. Veja quanta astúcia ele fez, né? Desde Gênesis até toda a Bíblia, você tem grandes referências de astúcia do diabo, sempre tentando tirar o homem da presença de Deus. Até o próprio Jesus ele tentou, aproveitando que estava com fome, falou: vou transformar pedra em pão. Mas vai fazer porque está com fome. Mas o Senhor Jesus usou a palavra contra ele. O segundo subtópico, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não era contra carne e sangue, conforme o versículo 12 da nossa leitura bíblica que acabamos de ler. Nossa luta é contra o reino das trevas, das regiões celestes. Não se trata de uma batalha física, e sim do mundo espiritual. A primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 19,
nos diz: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, do verso 8 e 9, ele nos orienta sobre esse conflito e nos dá direcionamento. Vejamos o que ele nos diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, o qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em nós, os vossos irmãos, no mundo. O inimigo tenta tanto individualmente como na forma coletiva. Ele vai sempre buscar um meio para nos tirar da presença de Deus, pois essa é a função dele: criar conflito, matar, roubar, destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Você viu que eu frisei a palavra que o diabo anda ao nosso derredor? Por que eu dei essa enfatizada? Porque ao nosso redor tem o anjo do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, ao nosso redor está o anjo, ao derredor está o inimigo procurando uma brecha. Se você vacilar, você vai dar lugar para ele entrar. Terceiro subtópico: as agências das potestades do ar. Paulo classifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados e potestades, né? Indica que eles têm poder e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que trabalham em favor do diabo. E hostes espirituais da maldade são os poderes destrutivos do mal empregados por demônios que são astutos e cheios de sutilezas para maquinar a queda da igreja. A igreja de Deus, mas apesar desse imenso império do mal, nós que somos a igreja de Deus não precisamos temer, porque maior é o que está conosco. Efésios, no capítulo 1, no verso 21, diz que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado. Jesus está acima de todo o principado, e poder e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Amém? Jesus é a nossa esperança, e a ele foi dado toda a autoridade, toda a força e todo o poder, e nele está a nossa confiança, e é nele que devemos confiar. O objetivo específico do nosso segundo tópico era apresentar o campo da batalha, né? Então, conforme nós aprendemos esse tópico, sabemos que o campo espiritual, ele é formado na nossa mente, na igreja e nas regiões celestiais. Este é o lugar, né, do campo de batalha espiritual. O terceiro tópico, as armas espirituais indispensáveis do crente. Podemos citar Efésios 6:11, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. E o terceiro, dentro do terceiro tópico, né, nós temos 3 subtópicos, sendo o primeiro a armadura completa de Deus, as armas indispensáveis de defesa e a imprescindível arma ofensiva. No primeiro subtópico, armadura completa de Deus,
Paulo faz uma analogia com a armadura completa de um soldado romano, fortemente armado, e traz para o mundo espiritual, dizendo que não é para nós usarmos nossas armas contra o mal, pois não terá efeito algum, mas sim tomar todo o equipamento dado por Deus e marcharmos contra o mal. Amém? O segundo subtópico, as armas indispensáveis de defesa. Paulo faz uma lista de todo o equipamento necessário para a defesa, sendo elas cingir os lombos com a verdade, essa peça dar mobilidade no combate, conforme 2 Coríntios 13:8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Vestir a couraça da justiça, que refere-se à justiça de Cristo e à retidão dos soldados no campo de batalha, conforme 2 Coríntios 6:7. A palavra da verdade no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, fala sobre a firmeza que o Evangelho proporciona, né? E a prontidão que devemos testemunhar de Cristo, conforme Romanos no capítulo 1, no verso 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tomar sobretudo o escudo da fé. Precisamos ter uma fé inabalável em Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. O capacete da salvação refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo, pois Cristo pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Somos redimidos pela graça de Deus, conforme 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 8 e 9. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja então que passamos vários detalhes, né, da nossa armadura. Falamos sobre cingir o lombo com a verdade, falamos de revestir a couraça, falamos de calçar os pés, do escudo, do capacete. Então, essas são as armaduras que Paulo pegou de um soldado romano fortemente armado e comparou com a nossa vida espiritual, né? Quais são as armas espirituais que nós precisamos para vencer o maligno? Porque não vai ser com a força do nosso braço, não. Ah, mas eu sou forte. O inimigo pode vir que eu vou pisar na cabeça dele, eu vou esmagar. Se engana você. Se a graça de Deus não for contigo, se você não tiver revestido da graça de Deus, o inimigo tem sim poder contra você. Mas você que é coberto com o sangue de Jesus, que está revestido com a armadura de Deus, fique tranquilo que nada ele pode contra você. Amém? Terceiro subtópico: a imprescindível arma ofensiva. Essa é uma arma muito importante para nós. Vamos ver o que nós possamos falar, comentar sobre essa arma. E nesse subtópico, nós aprenderemos não só a defesa contra o mal, mas como resistir e derrubar as barreiras, derrubar as muralhas que ele coloca em nossa frente, né? Essa arma poderosa é a espada do Espírito, identificada como espada curta, significando nossas lutas e combates diários. Essa espada é a palavra de Deus, amém? Essa
A palavra de Deus, ela é a nossa espada. E Hebreus 4:12 nos confirma isso, onde diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Veja quão poderosa é essa espada, quão poder há na palavra do Senhor. Leia a Bíblia, estude a palavra do Senhor, revista-se, tenha em mãos essa espada contra o mal. Timóteo, também em sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 16, ele nos falou dessa espada. Ele diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça. Essa é a espada disponível e acessível a todos os que querem possuí-las. A Bíblia Sagrada. Jesus, ao ser tentado pelo diabo, usou essa espada contra ele. Mateus, no capítulo 4, no verso 4, ele diz: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, conforme já comentamos anteriormente. Paulo também falou sobre o poder desta arma em 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas do mal. Faça uso dessa espada poderosa, não se aparte da palavra de Deus. O próprio Deus falou para Josué, para ele não se apartar das palavras. Medita nela dia e de noite, para ter sabedoria, para entrar, para sair no meio do povo, para não pecar contra Deus. Então, se você quer ter uma vida reta diante de Deus, uma vida de sabedoria, uma vida a qual você quer um dia morar no céu, não espere que A, B, não espere somente do seu pastor, não espere somente do seu irmão, do seu companheiro, uma palavra que vai te direcionar, não. Busque na palavra de Deus, busque sabedoria, leia ela que você vai ter o caminho, o procedimento. Qual o procedimento eu devo seguir para chegar no céu? A Bíblia dá todo o passo a passo e é infalível. Não se aparte dela, leia a Bíblia dela continuamente. Muitas vezes gastamos muito tempo de nossa vida fazendo uso de qualquer coisa, às vezes assistindo filme, às vezes vendo séries, mas, na verdade, às vezes fazendo qualquer outra coisa, mas não sobra 5 minutos para ler a palavra de Deus. Não estou falando que assistir um filme é pecado, que ver a série é pecado, nada disso. Estou falando, divida seu tempo, guarde 5 minutos, guarda 10. Se você fica 2 horas diante de uma televisão assistindo um filme, assistindo um programa, você não consegue ficar 5 minutos lendo a palavra de Deus? Faça um teste, comece com 5 minutos por dia. Ah, mas por dia é muito. 5 minutos por semana. Você vai ver que você vai ter uma sede ardente de ler a palavra de Deus, que ela vai gerar dentro de você uma fonte de água viva, e você vai querer ler mais. 5 minutos vai passar por semana, 5 minutos por dia, você vai ter sede, vai aumentar para 10, para 1 hora, quando de repente você vai se deparar 3 horas lendo a palavra de Deus. Eu posso falar isso para você como um testemunho da minha própria vida. Isso aconteceu comigo. Eu sou músico. Eu dedicava horas e horas estudando partituras, estudando instrumento, e dedicava pouco à palavra de Deus. Mas os dias que eu comecei a ler, eu ficava 5 minutos lendo a palavra, parecia que já estava uma eternidade. Quando eu comecei a ler a palavra de Deus, gastar
mais tempo, a investir mais. Eu percebi também que eu assistia muito filme e não lia a Bíblia. Eu comecei a dividir o meu tempo. Isso me enriqueceu muito. E é por isso que hoje eu estou aqui falando a vocês. Não estou aqui falando nada do que me falaram, do que eu ouvi. Não, estou falando aqui algo para vocês hoje, baseado na Bíblia Sagrada. Talvez a minha oratória não seja das melhores que você já esteja ouvida, mas uma coisa eu posso garantir para você: tudo o que eu estou falando para vocês aqui foram horas e mais horas de estudo para trazer o melhor para você. E confesso a você que esse tempo que eu me dediquei foi como os minutos, foi como segundo. Você começa a se aprofundar na Bíblia, começa a aprofundar, quando vê a hora passa, tá? Vale a pena, faça esses testes. Tenta dedicar 5 minutos por dia à leitura. Se você não consegue, 5 minutos por semana, faça teste. Começa a ler livros, começa a ler, meditar, que você vai ver que a sua vida será mudada e você vai ter esta poderosa arma na tua mão, tá? Uma arma ofensiva, uma arma que você se defende e uma arma também que você ataca contra todas as hostes do mal. Amém? E o objetivo específico da nossa lição hoje era saber, desse terceiro tópico, na verdade, né? Era saber quais são as armas espirituais indispensáveis do crente. Posso concluir aqui este tópico citando a armadura completa para nós, né? E as suas funções. Então, a armadura contém um cinto, que representa a verdade, a couraça da justiça, a retidão, os sapatos, que é a paz que vem das boas obras, o capacete, que é a salvação, o escudo, que é a nossa fé, e a espada, que é a palavra de Deus. Amém? Espero que essa lição, na verdade, tenha atingido, né, o nosso objetivo, que é de levar até você um pouco mais de conhecimento e crescimento espiritual. Hoje estudamos sobre batalha espiritual e as armas do crente. Aprendemos que a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela grandeza do poder de Deus. Sabemos que os ardis de Satanás não podem ser subestimados. Porém, o reino das trevas não deve, na verdade, né, amedrontar o cristão. O cristão, você não deve ter medo, mas para isso você tem que estar revestido de toda a armadura de Deus. Combateremos e venceremos as potestades do mal no nome de Jesus. Amém? Aprendemos também nessa lição que a expressão fortalecendo no Senhor, estar na forma passiva e indica que não temos poder em nós mesmos, conforme você tem. Que ciladas do diabo indica as armaduras articuladas, perseverantes pelo reino das trevas. Que Paulo identifica as forças do mal como principados, potestade, príncipe das trevas destes séculos e hostes espirituais da maldade. Aprendemos que a expressão toda armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. E por fim, que espada do Espírito é a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. Amém? Essas foram nossa aula. Quero também aqui deixar um aviso a vocês aqui sobre nossas lives, né? Essa será a nossa última live, né, dessa lição, desse trimestre. E as próximas aulas serão presenciais, né? Agradeço a você que nos acompanhou até aqui, que nos apoiou, que nos ajudou, tá? Que Deus abençoe grandemente você. E as próximas aulas e as próximas revistas, se Deus quiser, faremos presenciais, né? Esperamos que Deus nos ajude, nos dê graça, né? E que esse coronavírus suma no nome de Jesus. Amém?
Mais uma vez, muito obrigado por ter ficado conosco até o final desta lição. Que Deus continue abençoando você e sua família grandemente, no nome de Jesus. Amém. AD Perus, Jardim Vitória. Há 26 anos abençoando Caieiras.